Igreja, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Para mim é uma alegria, uma honra, um prazer poder compartilhar daquilo que Deus tem falado no meu coração. No início do ministério profético de Isaías, no capítulo 6 de Isaías, ele tem uma visão de Deus. E logo no primeiro versículo está escrito assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Acima dele haviam serafins, anjos com 6 asas, que com 2 tampavam os pés, outras 2 os seus rostos, e com outras 2 voavam, e clamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia de sua glória. Isaías, diante dessa tremenda visão de Deus, ele fica apavorado. E ele, um homem impuro, um pecador, tanto que ele declara: sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E com os meus olhos eu vi o Deus da glória, o Rei da glória. E ele sente que vai desfalecendo. Naquele momento Deus manda que um dos anjos serafins pegue uma brasa que está diante do seu altar, pega um tenaz, uma tocha, vai até os lábios de Isaías e toque. E o anjo vira para Isaías e diz: você está purificado. Mas nesse instante, Deus dá um brado, ele diz: a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Aí Isaías, nesse momento já revigorado, ele diz: Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim. Que nesta manhã, a palavra de Deus venha nos restituir, nos levantar, para que nós possamos cumprir o nosso chamado. E que nós sejamos fortes, com sabedoria, para cumprir o mandamento de amar. Você ora comigo? Espírito Santo, nós declaramos a nossa plena confiança naquela ação personalizada que só o Senhor pode produzir no coração de cada um aqui. Te pedimos mais do que um discurso, mais do que uma palestra, e mais do que um momento, mas clamamos para que a Tua palavra traga luz aos nossos corações, e que venha o Teu toque, a Tua ação em nossas vidas. E como escreveu o profeta Isaías, que o propósito pelo qual, para dar uma lição a Israel, já que Israel começava novamente a se desviar dos caminhos de Deus. Então essa palavra chega para Jonas, um homem de Deus, e Deus diz: olha, Jonas, vá até lá e pregue para o povo de Nínive. E o que Jonas faz? Como vocês conhecem a história, provavelmente, Jonas foge de Deus. Ele pega um barco e vai para Tarsis, hoje conhecido como Espanha. Aí nós começamos a ver uma briga pessoal de Jonas contra Deus. Jonas tem um chamado, ele não quer atender o chamado de Deus. Eu acredito que a princípio, Jonas, apesar de ser homem de Deus, ele não entende o chamado de Deus. E eu vou ser honesto com os irmãos. Eu conheço a história de Jonas desde que eu sou menino, e lia aquelas bíblias infantis, frequentava a escola bíblica dominical. Eu ficava bravo com Jonas porque ele era tão teimoso. Mas cada vez que passa eu vejo como nós somos parecidos com Jonas. Esses dias eu tive uma conversa com o meu pastor, essa semana mesmo. E eu disse a ele que, há um ano atrás, quando o pastor me convidou para ser líder dos adolescentes, eu disse: pastor, eu quando me tornei líder dos adolescentes, eu não tinha a visão de célula da igreja. Eu acreditava na célula, achava um trabalho bonito, participava, mas eu não tinha a visão de célula. Até que um dia eu orei a Deus, quando assumi o ministério, a liderança dos adolescentes, eu perguntei: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com os adolescentes? Qual o caminho que o Senhor quer que eu trace? E naquela noite Deus me respondeu: isso eu já respondi ao meu pastor. Isso eu já falei com o anjo da igreja. E naquela noite Deus falou comigo: o trabalho em célula. Eu estava meio como Jonas, tomando o barco em direção contrária. Deus estava me dizendo: Gustavo, a visão é essa, o caminho é esse, obedeça. E eu meio que estava tomando o caminho contrário, fazendo aquilo que eu acreditava. E Deus é tão bom, e todos os esforços da liderança da rede ativa dos adolescentes, nós voltamos para as células,
Hoje nós não somos mais um grupo de células, nós somos uma coordenação, de tanto que Deus nos abençoou. Hoje eu sou coordenador de célula, porque obedeci. Amém, meus irmãos? Irmãos, essa é uma palavra para edificar a igreja, tá? Eu convido você agora a ler comigo o versículo 4 e 6. Ele diz: no entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que ficasse mais leve, jogaram carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão, e ali ele havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está dormindo aí? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. O ímpio chega para Jonas e fala: olha, ora ao seu Deus. Quem sabe ele sim socorre. Mas apesar da tempestade, Jonas não estava convencido. É engraçado, né, meus irmãos? Muitas das vezes nem a tempestade, nem as dificuldades da vida nos convencem de que nós estamos no caminho errado. E Jonas somente não fez isso. Ele disse: olha, tem uma solução. Pode me matar, pode me jogar no mar. Porque eu não quero obedecer. Isso é praticamente a definição do pecado, né? Se o salário do pecado é a morte, quando nós pecamos, nós escolhemos ir contra a vontade de Deus. E ir contra a vontade de Deus é morrer. E Jonas escolheu morrer. Ele preferiu ser desobediente, ir contra a vontade de Deus, a morrer. Infelizmente, precisamos muitas das vezes de uma tempestade para sermos acordados. Jonas preferiu morrer do que obedecer. Ele não orou pedindo perdão. Na verdade, ele queria um flashback de Sodoma e Gomorra. É isso que ele queria. O coração desse homem de Deus não se importava com aquela gente de Nínive. Ele era um nacionalista. Jonas não podia olhar além do seu umbigo. A contagem regressiva para a destruição de Nínive estava acontecendo, e ele pensava: olha, de certa forma, vou ficar escondido aqui nesse fundo desse barco. Deus não vai me achar. E não dá tempo desse Deus que eu sirvo, que é misericordioso, de perdoar Nínive. E ele destrói aquela gente. E será que é possível não estar na presença de Deus? Às vezes, em algumas reuniões, eu vejo alguns irmãos orando, eles oram assim: Deus ainda na sua presença. Como que a gente entra e sai da presença de Deus? Como é que funciona isso? Nós não saímos da presença de Deus. Deus está em nós. Deus estava com Jonas, mesmo na desobediência. Nós não saímos da presença de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo, Deus habita em nós. E nós devemos fazer a vontade de Deus e sermos obedientes. Então, a lição linda aqui, no personagem dessa história, que é o peixe, né? Deus manda, Jonas é lançado ao mar, chega o peixe, Deus fala: engole. Olha que peixe obediente. E Jonas devia ser amargo. O peixe engole ele. Deus falou: aguenta aí. E foram 3 dias e 3 noites. Coitado do peixe, né? Gente, de acordo com a versão da João Ferreira de Almeida, contemporânea, está escrito assim lá: somente após 3 dias e 3 noites é que Jonas orou a Deus. Olha que homem difícil. O homem foi engolido por um peixe e ainda demorou 3 dias e 3 noites para orar a Deus. Isso me faz pensar que tem pessoas que são tão duras, que às vezes nem diante da morte. Nem diante da morte. E Jonas ali, naquele lugar, naquela profundeza,
Mas depois de 3 dias, tem uma hora que ele se rendeu. Ele falou assim, vou ter que obedecer, não vai ter jeito não. Por quanto tempo Deus vai me segurar aqui? Ele faz uma oração linda, ele reconhece que desobedeceu. Ele vê que ele está diante do Hades, da morte. Imediatamente Deus fala, peixe, bota Jonas para fora. Imagina o peixe. Agora eu quero que você imagine a cena, gente. Sei que é um pouco difícil, mas você imagina um homem saindo da barriga de um peixe 3 dias. Você imagina aquele óleo de fígado de bacalhau, aquele homem aos trapos, caminhando para Nínive, a distância era longa, aquele tempo seco daquela região. Aí ele chega em Nínive. Ele fala, Deus mandou obedecer, e eu vou obedecer. A cidade de Nínive, uma cidade grande, de 120 mil habitantes, para você percorrer toda Nínive demorava 3 dias. Então você imagina um homem tendo que fazer isso, ele andava, arrependei-vos, porque a ira de Deus está sobre vós. E em 40 dias, Deus irá destruir Nínive. 3 dias, ele fez isso em 1 dia. Mas você imagina, vocês vão morrer, lá. Esse era o coração do homem de Deus. Ele pensou, sou obrigado a obedecer, eu tenho chamado. Quando eu era adolescente, eu pegava meu violão, tinha uma turma de amigos, nós íamos para a praça fazer um evangelismo. Aí nós tocávamos o violão, e depois eu sempre fazia o evangelismo ali, pregava para alguém, gostava. Tinha um desejo no meu coração, mas muito sem sabedoria. Naquela época não tinha discipulado, né? Aí eu chegava perto das pessoas, depois do violão, parava alguém na rua, e eu falava do plano de salvação, falava de Jesus para aquela pessoa. Mas no finalzinho falava assim, olha, de hoje em diante você não é mais inocente, hein? Agora é contigo, se vira. Até que um dia minha mãe falou assim, Gustavo, meu filho, tem que ter amor nisso aí, tem que ter amor. E Jonas faz. Correndo, mas faz. Só que isso gerou um efeito contrário. O povo de Nínive falou assim, gente, esse homem é doido. Isso tem verdade nisso aí. É engraçado que na história da Bíblia nunca teve um pregador com tanto sucesso como Jonas. Porque toda Nínive se converteu. Eles se arrependeram de verdade. Porque arrependimento é você não voltar ao erro, não é isso, gente? Arrependimento não é se lamentar. Não é você vir para o banco da igreja e falar, Deus, pisei na bola. Estou tão chateado por isso. Mas amanhã, depois que eu fizer de novo, eu... Não, o povo de Nínive era um povo cruel. Na verdade, alguns teólogos chegam a narrar Nínive, o povo assírio, como um povo terrorista. Uma das práticas, para vocês terem noção, uma das práticas usadas pelos nínives para amedrontar as nações vizinhas, eles matavam o adversário, cortavam a cabeça e deixavam aquelas cabeças amontoadas na porta da cidade. Um povo duro, mau, cruel. Mas diante da palavra de Deus houve arrependimento. Houve arrependimento. Mas nós temos uma lição. Jonas, ao invés de se alegrar, porque o povo jejuou, o povo se prostrou em arrependimento, mudou o comportamento, mas Jonas fez diferente, ele ficou chateadíssimo. Tanto que Deus teve que conversar com ele, disse, Jonas, o que está acontecendo, Jonas? Por que você está nessa, tão bravo? E Jonas disse, sabe o que é, Senhor? Na verdade, eu nunca quis vir aqui mesmo. Porque eu sei que Tu és um Deus que se compadece. Se você procurar a palavra compadecer, no dicionário vai estar assim. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Traduzindo, é você se colocar no lugar da pessoa. Jonas, em minuto algum, se colocou no lugar daquelas pessoas. E nós, que somos cristãos, homens e mulheres de Deus, nós temos que ter isso em mente. Nós precisamos nos compadecer.
compadecer daquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, dos irmãos que estão passando por uma enfermidade, até pelos políticos que estão presos hoje. Porque amar, meu irmão, meus irmãos, amar é uma decisão. Ninguém nasce amando o inimigo, impossível. Mas nós podemos e devemos decidir a quem amar. E Jonas não escolheu amar. Talvez Jonas fez como eu fiz um dia. Coloquei a legalidade, a religião. Achava que a minha prática religiosa poderia me levar a algum lugar. Mas é preciso amar a Deus e amar as pessoas. As pessoas precisam ver o amor de Cristo em nós. Porque as pessoas precisam ler o Evangelho de Jesus Cristo em minha vida, na sua vida. O mundo está cansado de ouvir teorias, frases prontas do Facebook, que falam de um Deus distante. O mundo, as pessoas precisam ver o amor de Deus em nós. Nós precisamos amar. E quem ama faz. Nem sempre quem faz ama, mas quem ama faz. E nós precisamos amar. Nós precisamos fazer diferença nesse mundo. O mundo precisa ver Cristo em nós. Muito mais do que as nossas orações decoradas, os nossos versículos decorados, os nossos encontros, as nossas canções. O mundo precisa ver Cristo em nós. Nós precisamos compadecer, nos colocar no lugar das pessoas. Jonas não conseguiu entender como Deus poderia amar os seus inimigos. Jonas não podia entender como Deus poderia amar os seus inimigos. Há 5 anos atrás eu dei uma aula para uma turma que iria se batizar. E fui incumbido de ensinar para eles a falar sobre a graça de Deus. Talvez em minha vida foi a lição mais difícil que eu dei. Porque eu tenho percebido como as pessoas têm dificuldade de entender graça de Deus. Em algum momento daquela aula eu lembro que alguém virou para mim e disse assim: olha, você me desculpa, mas eu não concordo. Eu, por que o senhor não concorda? E aquela pessoa me disse: olha, eu sou um homem bom. Eu sou um homem bom. Eu tenho mais direito sim do que aquela pessoa que comete um homicídio. Aquela pessoa que comete algum pecado. Eu não posso compreender como que Deus vai permitir eu estar no céu junto com essas pessoas amanhã. Porque eles ainda não entenderam a graça. E por mais que eu converse com muitos irmãos aqui na igreja, eu tenho visto que muitas pessoas até hoje não entenderam o que é a graça de Deus. Somos como Jonas. Muitas das vezes nós não acreditamos que Deus pode amar um inimigo, uma pessoa que faz tanta coisa errada, tanta maldade. Meus irmãos, eu já estou quase terminando. Eu gostaria, juntos, se você pudesse ler comigo esse versículo, que eu amo muito. Diz assim, lê comigo. Antes, amém. Foi antes. Foi antes, meu irmão e minha irmã. Existe um padrão naquilo que Deus faz. Tem até uma canção antiga que diz: Deus tem um plano para cada criatura, não é? Deus fez as plantas com os propósitos, Deus criou a água com propósito, Deus criou os animais com propósito. E esse versículo diz uma coisa tremenda, que é importantíssimo que você saiba aqui hoje. Que mesmo antes de você estar na madre, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Mesmo antes de Deus te formar no ventre da tua mãe, Deus já tinha um propósito. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. E eu vim dizer para você nessa manhã, meu irmão, chegou o tempo de Deus cumprir o propósito na sua vida.
Na Inglaterra, no início do século, um sapateiro teve que pregar. Ele não era um pregador eloquente, caiu uma grande nevasca, tinha uma pequena capela e ele foi incumbido de pregar, não tinha outro, ele teve que ir mesmo. E em seu testemunho ele diz que, enquanto ele se arrumava, ele pensou, gente, será que vai alguém hoje? Aqui em Itaperuna, quando chove, ninguém sai de casa, né? Imagina lá naquela nevasca na Inglaterra. E aquele homem não desistiu, ele começou a preparar a mensagem dele. Ele leu o texto de Isaías que dizia, olhai para mim e sereis salvos. E ele ficou repetindo aquilo, olhai para mim e sereis salvos. E como ele era muito limitado, quando ele foi pregar, havia meia dúzia de gatos pingados naquela capelinha, ele começou a pregar. Ele só repetia aquilo, olhai para mim e sereis salvos, olhai para mim e sereis salvos. E ele, como era um homem de Deus, no final ele teve ousadia e fez um apelo. Ele fitando aqueles irmãos, olhando bem nos olhos de cada um, ele disse, olhai para Jesus e sereis salvos. Mas na hora que ele fez o apelo, ele olhou, levantou uma mãozinha lá atrás. Aí quando ele olhou bem, era um adolescente de 15 anos. Ele ficou muito alegre e feliz. Mas sabe, esse sapateiro, o que ele não sabia, é que esse jovem, esse adolescente que levantou a mão, ele abriu o coração de tal maneira, que alguns anos depois, esse adolescente viria a se tornar um grande pregador chamado Charles Spurgeon. E através da vida desse adolescente, desse homem, milhares de pessoas entregaram a vida a Jesus. Uma grande obra foi feita até hoje, muitos seminários de teologia estudam os textos, as pregações de Charles Spurgeon. O que eu venho perguntar para você nessa manhã, meu irmão, é se você está disposto a abrir seu coração para Jesus, para Ele fazer uma grande obra. Se você realmente está disposto a abrir o seu coração para que Deus te mova, te levante para falar às nações, te levante para se tornar um líder de célula, que você possa abrir a sua casa, a sua família para o reino de Deus. Você está disposto, meu irmão? Se você estiver, eu quero orar por você agora. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor Jesus, eis-me aqui, me envia, Senhor. Meu Deus, que o Seu reino se manifeste em nossas vidas e através das nossas vidas. Que seja implantado os Seus valores, os Seus conceitos e que venhamos a pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Que o Teu reino seja prioridade em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor faça a mudança necessária, meu Deus. Nos mova. Senhor, se houver um irmão aqui, uma irmã que está nesse momento, que sentiu o desejo de servir, que o Senhor o levante com autoridade. Que ele tenha total entendimento do seu chamado e vocação. E que ele seja uma bênção, um vaso em Tuas mãos, Senhor. Que vidas possam se render ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através dessas vidas. E que o amor, meu Deus, seja a nossa maior marca de Cristo. Ah, Deus, muito obrigado pela liberdade que nós temos de poder vir à Tua casa, de ler a Tua palavra e poder pregar o Teu Evangelho. Obrigado, ó Deus, pelas canções que podemos entoar, pela adoração de reconhecer quem Tu és e te louvar pelos Teus feitos, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, por sermos hoje uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nos restaura, Senhor. Venha nos revigorar, nos levante, para que nós possamos marchar. Já que o Senhor deixou a Tua palavra penhorada, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a Sua igreja. Levante com autoridade a cada irmão aqui, cada célula dessa igreja. Usa-nos, Senhor, nos envia. Continua nos dando uma manhã de paz e de alegria.
e obrigado pelo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Eu que oro, te agradeço, no nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Então, podeis ir para casa em paz, na presença de Deus, meu irmão. Até o culto hoje, às 18 horas.